Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa orientação técnica aqui da sala Robótica e Modelagem. Sou o professor Fabiano e hoje nós temos também a participação da professora Tainara, e ela estará aqui nos ajudando e guiando aqui para as dúvidas, tá certo? E hoje nós continuaremos com a formação da orientação técnica do segundo bimestre e eu vou compartilhar aqui os nossos slides. Muito bem, vocês estão vendo? Estão enxergando? Está aparecendo? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre a aula 5960. Bora fazer barulho, tocando música no Microbeat, parte 2. Aqui nós temos as nossas habilidades que fazem parte do conteúdo e da formação desta aula. Nós temos habilidades de tecnologia dos anos finais do ensino fundamental, de 8º e 9º ano, e servem para a nossa construção da nossa aula. Muito bem. Vamos ver também os nossos objetivos de hoje. Nós vamos identificar o que é andamento do BPM, ou seja, batidas por minutos, e como ele interfere na composição musical. Vamos também identificar a capacidade da placa de organizar e construir melodias no microbeat. Vamos também explorar como as durações de tempo e os intervalos são associados às notas musicais. Hoje nós vamos aprender a fazer um pouquinho de variação com as notas musicais, vamos entender essa questão da nota musical mais lento, normal e mais rápido. Vamos experimentar as variações de comandos no teclado virtual do bloco de música. Agora, tem uma pequena perguntinha, né? Por que os bateristas costumam contar até 4 antes de iniciar a música com a banda? Não sei se alguém aqui já percebeu ou tem alguma ideia como que funciona, ou se já viu como que funciona essa organização, tá? Então, o que que acontece? Geralmente, o pessoal fazem a contagem de banda para começar um novo trabalho, ou em outros grupos de trabalho também com dança ou música, eles começam tendo uma contagem regressiva para que todos possam iniciar simetricamente, todos ao mesmo tempo, tá certo? Então, por isso que eles trabalham com essa questão da organização. Então, por exemplo, o pessoal começa lá assim, 4, 3, 2, 1. Feito isso, todos têm que começar ao mesmo tempo. Então, nós vamos entender isso na hora que nós formos fazer as nossas experiências na parte prática. Quando temos muitos músicos juntos, alguém tem o papel de sinalizar para o grupo qual vai ser o andamento da música que será tocada. Aqui, nós vemos que temos algumas figuras onde estão ilustrando os bateristas, tá? Então, como nós falamos anteriormente no slide. Então, o andamento pode ser medido em uma unidade denominada BPM, ou seja, batidas por minuto. Nós temos algumas experiências aqui e alguns conceitos, como o lento vai até 63 BPM, ou seja, as batidas são mais lentas. Isso nós vamos ver depois na prática. Também nós temos aquela batida normal, ou seja, o andamento comportamental da música, que é a batida normal, que é até 120 batidas por minuto. E temos o rápido, quando esse aqui é mais trabalhado para os DJs que trabalham com mixagens de música, que eles querem algo diferente, mais rápido, que aqui eles podem trabalhar em até 200 BPM por minuto, ok? Agora, nós temos aqui uma ferramenta muito interessante. Como que é trabalhado lá nos grupos de músicas? O que que eles fazem ou o que eles utilizam para que todos possam sincronizar e trabalhar automaticamente no mesmo tempo, tá? Existe uma ferramenta que chama metrônomo, que é um aparelho que produz um batimento constante para ajudar os músicos a tocar seu instrumento no tempo correto. Então, por exemplo, ele fica ali movimentando, então fica batendo, fica batendo.
tá? Que é uma batida. A partir do momento que todo mundo perceber que entrou no mesmo tempo da batida, o trabalho ele será continuado e será finalizado todo mundo com a mesma finalidade, ou seja, todo mundo com a mesma simetria. Por isso que existe esse esta ferramenta, tá? Para os músicos trabalharem e andar no mesmo sentido. O próximo slide vai estar falando ainda sobre os batimentos. Para que os estudantes ou alunos assimilem o conceito de BPM, recomendamos que altere o andamento para menos 60 BPMs, ou seja, mais lento, e depois aumente para 130 BPMs para os alunos vivenciarem a experiência. Ou seja, aqui é uma dica que o livro nos traz para que comece com uma batida mais lenta, para que eles possam perceber através da audição e depois percebam aquela mudança um pouco mais rápida, tá certo? Aí nós temos na sequência o algoritmo. O que seria o algoritmo? Que é tanto falado hoje em dia, né, nas aulas de tecnologia ou em outras aulas também de matemática, por exemplo, ou nas aulas de exatas, que é uma sequência de passos utilizados para resolver um problema ou executar uma determinada tarefa. Por exemplo, se eu preciso entrar em alguma ferramenta, nós vamos entrar aqui numa plataforma. Então, tem toda uma sequência. Por exemplo, vocês precisam de colocar um e-mail, uma senha, ou às vezes fazer um cadastro. Tudo isso já quer dizer que é um algoritmo, que quando vocês forem fazer o login da plataforma, automaticamente ele já reconhece que tem que entrar para fazer algo. Então, isso seria o algoritmo, tá? Executar determinada tarefa. Na sequência, entra aqui algumas representações das notas musicais em diferentes durações de tempo. Então, aqui, a gente recebeu o material de São Paulo, e aí aparecem alguns nomes diferentes, com algumas figurinhas. Então, vocês podem perceber que a gente tem uma bolinha que significa semibreve. Essa semibreve é a figura rítmica de maior duração atualmente na notação musical padrão. E ela tem até 4 batidas, ou seja, 4 segundos. Na sequência, o que vai acontecer com as outras notas musicais e com os novos nomes? Tá? Nós vamos entender por que é mínima. Mínima seria a figura musical cuja duração é metade de uma semibreve. Por exemplo, a semibreve seriam 4 batidas por minuto. A mínima seriam 2 batidas por minuto. E assim, por sequência, nós vamos percebendo que vai diminuindo, seria a metade de uma batida. Ok? Então, temos aqui também a figurinha terceira, que é C mínima, tá? Então, seria a nota musical cuja duração é de 1/4 de uma semibreve ou metade de uma mínima, tá? Então, a gente vai entendendo que é sempre a metade da nota que veio anteriormente, tá? Então, nós temos também a outra nota, que é a colcheia, que é a figura musical cuja duração é de 1/8 de uma semibreve ou metade de uma semínima, ok? Meia. E temos a última nota musical, que é a semicolcheia. É a figura musical cuja duração é de 1/16 de uma semibreve ou metade de uma colcheia. Esses termos eu trouxe aqui para vocês, por quê? Porque o material, ele não descreve o conceito. Então, a gente precisava de entender para que serve esses conceitos, porque na hora que nós formos fazer a programação, quando a gente clicar em um determinado bloquinho, vai aparecer todos esses termos e a gente precisava de entender para que serve isso. Então, na prática, vai ficar um pouco mais prático de a gente entender. Agora, nós vamos ter o mão na massa, certo? Então, como de praxe, vocês, né, quando estiverem junto com seus estudantes, vocês vão acessar a plataforma MakeCode, vão pesquisar lá no Google, se já não tiver instalado no computador,
E depois, na sequência, vocês vão usar o e-mail institucional, tá? Para vocês, professores, para fazer o login. Se for o estudante, ele vai usar o e-mail institucional dele e usar o login também, que é a senha, tá certo? Feito isso, dá para trabalhar perfeitamente. Agora, o que que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar, eu vou mudar aqui de tela, aqui, a plataforma Make Code. O que que vai acontecer? Ele vai pedir para a gente usar a programação que foi feita na aula passada, tá certo? Então, aqui, hoje eu vou mostrar aqui no Make Code como funciona, e acho que na última aula a gente não conseguiu demonstrar perfeitamente. E eu vou mostrar para vocês como que ela está funcionando com as notas musicais. Então, ó, eu vou baixar o código. O que que seria baixar o código? Vou transferir toda essa programação para o meu microbit, certo? Então, está carregando. Feito o download, já vai aparecer aqui. Então, para que possa sair o som, eu vou apertar o botão A, porque na minha programação que nós utilizamos na aula passada, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho maior. Tá aqui, ó, no botão A pressionado, que é o primeiro botão. Então, eu vou pressionar para vocês. Aqui está sendo tocada a música que foi feita na programação da aula passada. Ok? Vocês conseguiram ouvir? Qualquer coisa, faz um joinha se vocês ouviram. Eu conectei meu microbit aqui no computador, Sim, aí eu tenho que salvar, né? Aquilo que você tem falou, que baixar, para tentar escutar baixar. pelo meu, que eu tenho esse daí já feito. Tá. Então, eu queria mostrar para vocês o que foi feito na última aula. Que agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos brincar um pouquinho com essas notas musicais. Inicialmente, eu tenho já a programação feita aqui. Eu vou clicar no... Inicialmente, vamos definir o bloco iniciar, como será o andamento da música. Para isso, vamos procurar na seção bloco música por definir o tempo de BPM. Então, eu vou vir aqui, ó, música, definir o tempo em BPM, tá? Eu vou trazer esse bloquinho aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar ele no primeiro bloquinho em iniciar, está? No iniciar, mostrar ícone e depois definir o tempo em BPM. Ele vai aparecer 120 minutos ou 120 segundos. Muito bem. Próximo slide, por favor. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos experimentar alterando o valor desse bloco na melodia, com andamento lento, médio e rápido. E veja o que acontece com a música. Aí, o que que acontece? Aqui no 120, quando eu clico nele, vai aparecer uma barra de informação. Lembra naquele primeiro slide que aparecia assim, ó, 45, 100 e 200. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, 45 e baixar o código novamente. Que esse aqui vai ser a demonstração da música num momento mais lento, tá? Então, eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Então, está carregando o meu download, que é o que está pedindo aqui na nossa aula. E agora, nós vamos mostrar para vocês o que que acontece. Eu vou pedir para vocês, quem estiver aí já conectado, vai fazer o seguinte: vocês vão fazer o próprio teste, tá? Colocando 45, depois nós vamos mudar para 120, e eu tô achando que, não sei porque que não tá saindo o som, tá? Mas a gente vai tentar fazer dessa forma. Vocês vão testar com 120, que é o modo exato, e depois nós vamos testar com 200. Aqui para mim tá aparecendo normal. Então, toda vez que a gente for mudar o BPM da música, a gente vai ter que vir aqui em baixar para ouvir no microbit ou aqui no simulador onde nós estamos trabalhando, tá? Isso é para que os alunos possam entender essa diferenciação de um momento da música, mais rápido, mais lento e mais devagar, tá certo? Outra coisa, outra informação importante aqui para vocês também, que eu ia falar, é que aqui, quando a gente tem a programação, na aula passada foi feito com as notas musicais grave, médio e agudo. Então, quando eu clico aqui, ó, no tone, aparece o meu pianinho. As 7 primeiras notas, as 7 primeiras notas são o grave da esquerda. A partir do verde, nós vamos ter as 7 notas do médio. E as últimas notas as últimas 7 são o agudo.
Então, o que que eu vou pedir para vocês para trabalhar com os estudantes de vocês? Vocês podem estar mudando aqui a nota musical e aquela outra informação que eu passei para vocês aqui, ó, no final, ó, tá assim, ó, play, tone, C médio, for, uma batida. Eu vou clicar aqui em uma batida, vai aparecer aqui, ó, o tempo da batida em 4, 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 avos. Então, o que que significa essa nomenclatura? Foi o que eu estava falando anteriormente para vocês sobre as notas musicais. Que aparece lá o breve, que é o 4, a mínima, que é o 2, o semínima, que é o 1, o colcheia, que seria o 1 oitavo, e a semicheia, 1 16 avos. O que que significa isso? A nota musical, ela vai ser tocada com uma porção menor, então ela vai tocar bem reduzida. Onde a gente consegue encontrar esse tipo de variação da nota musical? Tem um vídeo que está aí no material de vocês que chama Pitágoras e Música. Donald no País da Matemagia, ou Matemática, tá? É um filme educativo feito pela Disney e foi indicado ao Oscar como melhor curta documentário em 1959. Aqui nesse vídeo, a gente consegue perceber as notas, tá? Que ela vai tendo pequenas mudanças nas notas musicais. Por exemplo, a batida tan, 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 4, tan, tan, 2. E aí, a gente vai tentando entender essas pequenas divisões da nota musical, tá? De acordo com o material feito lá em São Paulo, tá? Então, vocês vão explorar a caixa de seleção, que é essa aqui onde eu estou mostrando, beat, batida no bloco, play, tone. Aí, todos estão intimamente associados aos valores das notas musicais, como eu falei para vocês, tá? Existem notas com valor de 1 oitavo, que é o fusa, e 1 16 avos, que é semifusa, tá? Como eu disse para vocês, colcheia ou semicolcheia, que não estão apresentadas na tabela. Isso se deve ao fato de não termos utilizado essas notas no contexto das aulas. Bom, aí, isso aqui vocês vão brincar com os estudantes, ou depois vocês, assim que terminar a aula, façam o teste para ver essa variação das notas musicais. Ainda sobre a sonoridade da melodia, experimente alterar os valores das batidas nas notas musicais. Então, é aqui, ó, onde eu coloquei aqui, ó, play, tone, C médio. Então, a gente varia aqui, tá? Entre agudo, médio, grave, tá certo? Feito isso, ajuste a melodia para que ela soe como o original. Repare que existem notas cujas batidas são mais curtas, ou seja, duram sonoramente metade da duração da nota musical de uma batida, tá? Então, no próximo slide, aqui ainda falando sobre essa questão das notas musicais, a gente vai tentar entender ou compreender a duração das notas e o andamento na execução de melodias, representada apenas com uma introdução aos conceitos de música. Sinta-se à vontade para explorar em casos os outros blocos e descobrir o que você consegue criar com a ferramenta. Aí, finalizando aqui a nossa aula, a gente vai ter esse teste de vocês estarem desafiando junto com os estudantes essas variações do tom e da batida, tá certo? Alguém, por acaso, já chegou a fazer esta aula? Sim? Então, aí a gente gostaria de ouvir agora os professores para a gente falar um pouquinho, né, como foi e as experiências, os prós, os contras. Por favor, professor Rogério, fique à vontade. Foi muito bacana os alunos poderem observar que eles podem fazer a criação das músicas também. Aí, nessa última parte aí, a gente colocou, são 4 blocos, as 2 últimas notas musicais como meia nota. A gente notou também com a variação assim mais rápida e a mais lenta. Aí, na tarefa, pedi para os alunos fazer isso, ó, você faz a programação, deixa eles livres. Certo. Você pode pôr a 45, você pode fazer o 120, pode pôr 150, a velocidade que você quiser. As notas são essas. Aí depois temos o que fazer, eu posso, professor, eu faço música e tal, eu posso fazer uma nota com isso e tal. Eu falei assim, não, você fica livre, a tarefa é essa, mas você pode ficar livre, porque na tarefa você pode postar dois links diferentes. Teve uns que gostam, já mexe com música, tentaram explorar mais o pianinho para fazer isso. Olha, interessante. E aí todos
participaram da aula, todos conseguiram desenvolver, pelo menos o que foi proposto para eles? Sim, porque aí é bacana porque eles conseguem falar assim, nossa, eu tô produzindo música. Para quem nunca fez, nunca produziu, foi novidade. Agora, para aquele que já conhece um pouco, fala assim, olha, que legal, consigo fazer o microbeat, tocar a música que eu quero, fazer programação musical. Que É isso. bacana, amor. Maravilha o seu relato, professor Rogério. Obrigado aí por colaborar, por compartilhar conosco a sua experiência. Eu acho que a gente tem que ter mesmo esses contatos com vocês para saber, porque a gente aqui tem esse primeiro contato com vocês, a gente faz aqui com os professores aqui para eles aprenderem também. E a princípio, quando não tem o primeiro contato, realmente é um pouco às vezes complexo, porque tem alguns termos que são diferentes e o próprio material não traz esse conceito. Então, às vezes você não entende. Como eu venho da área da educação física, a gente trabalhava muito na área de música e dança ali, que tem uma parte da minha disciplina. E a gente consegue trabalhar essa contagem ali de trabalhar todo mundo na organização do tempo, trabalhar com simetria, explorar frase musical. Então, a frase musical, a gente trabalha em 8 tempos, aqui está trabalhando com 4, tá? Então, isso é muito bacana de estar compartilhando com vocês também, mas confesso que alguns termos aqui para mim eram diferentes, mas eu achei muito interessante hoje, explorei muito, mudei todas as notas, do agudo para o médio, fiquei brincando e depois também modificando as notas, né? Com uma nota inteira, uma nota mínima, uma nota 1/16, um oitavo. Então foi muito rico a experiência. Se outro professor quiser compartilhar também aí, fique à vontade também para falar, tá certo? Ou da aula passada também, que nós fizemos, mas acho que quase ninguém falou, talvez já tenham feito durante esse período. Fiquem à vontade, professores. Jaqueline quer falar? Posso? Pode falar, Jaqueline. A aula passada eu fiz com ele, eu não tinha o microbit ainda, né? Porque acho que estava para chegar, agora chegou. Então, eu conectei ele aqui para escutar e ver como que fica no microbit. O meu não está saindo tão alto quanto você falou que sairia. O seu sai bem mais alto, né? O meu não está saindo tão alto som, não. Mas eu fiz essa aula com ele, na hora do desafio, tem uma menina que trabalha com música também, que ela sabe. Então, ela fez uma música bem legal que eu pus na tela para o pessoal escutar, o toque que ela fez, o que ela usou. Aí ela explicou como ela entendia mais sobre o som das músicas. Então, ela explicou o que ela fez, a música que ela usou, porque ela tem aula de música no teclado. Que bacana, interessante. Isso é muito rico quando o aluno ele tem esse poder de criar uma música, tem essa autonomia, né, essa confiança, e isso dá uma credibilidade muito grande para a classe, porque aí os próprios estudantes passam a se interessar um pouco mais sobre o microbeat. Sobre a questão do som, eu comentei que o volume é um pouco mais alto em relação ao computador. O computador, ele é mais baixo, e eu só consigo ouvir melhor quando eu coloco o meu fone. Sem o meu fone, ele fica muito baixo. Agora, com o microbeat, dá para ouvir normal. Ele não é tão alto mesmo, realmente, mas ele é melhor do que o do computador, tá? Sim. Então, isso daí é mesmo. Melhor. Aqui nossa escola recebeu 13. Aí eu queria saber, 13. esse daqui, É. eu conecto ele para quê? Igual, ele está Então, conectado com o cabinho, isso. com o USB, né? No meu notebook. Notebook, exatamente. Esse material aí, se você perceber, do lado do micro:bit aqui atrás, Sim, tem uma entrada, a fonte, tá? sim. Esse branquinho, a gente conecta ele quando não está conectado no notebook ou no computador. Aí fica salvo Isso. dentro dele o que eu baixo. Sim, fica salvo. Qual o último programa que eu baixo? Exatamente. Vamos supor, se eu baixar a ideia para os alunos, passar de um a um para eles escutarem, vai estar salvo Ele vai no. ficar salvo. Ah, Exatamente. Então, por exemplo, ó, você salva no micro:bit, aí depois, olha, eu tô sem o notebook, eu posso estar utilizando. Só que é importante vocês não conectar no notebook USB e essa fonte de alimentação aí, que é o case de pilha, tá? Que nós falamos aqui. Por quê? Porque vai superaquecer a sua plaquinha e pode ser que ela se danifique, tá? Queime, aí não funcione mais, tá? Mas assim, a gente usa só em casos extremos. É muito mais importante estar utilizando ele no notebook, que a gente consegue trabalhar ali a questão, por exemplo, dessa aula específica, a programação, mexer ali no pianinho, nas notas musicais. Já com ele fora do notebook, a gente só consegue ouvir o som e ver ali as LEDs funcionarem, né, de uma forma ou de outra. Esse é o correto aí de estar utilizando esse case de pilhas.
Isso me lembra, só como que eu faço mesmo, quando eu for tirar ele do Aham. norte, né? Eu coloquei um passinho para não queimar, né? Isso. Então, para não queimar, o que que a gente faz? Ó, eu vou abrir aqui a tela novamente, vou compartilhar a tela para mostrar para vocês. Tá em cima, ó, Microsoft e do lado Microbit. Eu clico no Microbit e aí, ó, já vai sair da tela de trabalho e automaticamente você já pode desconectar do computador. Mas mesmo assim, eu ainda utilizo aqui do lado, ó, o remover o hardware, tá? Que é do lado aqui, tem um pequeno ícone no canto direito, do lado do volume, eu clico nele para desconectar. Eu faço isso para uma segurança, tá? Maior, para ter uma utilidade maior do nosso microbit, tá? Eu faço Tá, isso aqui. tá perfeito. Professora Sim. Andréia, quer compartilhar suas experiências? Aí, Sim, pessoal, parabéns sim. pela aula, Fabiano, muito bom. Obrigado, E então, professora aqui a Andréia. gente trabalhou com o nono ano. O nono ano trabalhou com microbit, eles ficaram bem empolgados, eu senti isso. A ser ferramenta nova, né? Fizeram a Isso. música, mas aí eu dei a aula passada. Essa aula de agora que você deu, eu vou dar amanhã. Então, eles vão Ah, que começar bacana. a. E aí com o oitavo também. Mas foi bem interessante, eu gostei do interesse deles. É importante. Só É. lembrando que essa aula, ela é uma continuação da aula passada, e o que Uhum. essa aula da outra aula? São essa questão das mudanças, da gente explorar a plataforma, explorar a programação e ali brincar ou usar, como o professor Rogério acabou de falar aqui, a aula que ele teve com os estudantes dele, e uma das alunas, né, fez uma música lá bacana. Eu acho que isso aí é bacana, tá? Então, vocês explorem bastante com eles, trabalham, questionem, façam eles apresentar. Que acho que o mais importante é eles apresentar, porque aí a aula se torna mais dinâmica e mais prazerosa também. Professora Jaqueline, pode falar, por favor. Uma pergunta. No caso, para que eles não tenham que fazer todo o passo a passo de novo, e aproveitar o que ele já fez, igual nós fizemos aqui agora. E a gente só foi a mais definir o tempo, né? E ter algumas mudanças. Na hora de compartilhar essa tarefa, ela compartilha essa nova ou ela compartilha a outra? Ela salva uma nova ou ela continua com uma outra? Porque eu já fiz uma vez isso daí, e na hora que eu abri para ver o compartilhamento, ela me dá a antiga, É o porque fica mesmo com o link. mesmo código. É o Então mesmo eu teria link. que fazer tudo de novo, Não, né? É o meu. gera o mesmo link. Ele pode aproveitar a tarefa Exatamente. do barulho 1, tipo, fazer um remix e vai gerar o mesmo link. Aí você vai avaliar a modificação que ele fez na tarefa. Não, mas se vier o mesmo link, é isso que eu tô falando, vier o É o mesmo link. mesmo link. O outro link não vai Aí ser na hora que você, modificado. por exemplo, você vai abrir a tarefa da aula 55, 56, você vai ver que vai modificar também lá naquela tarefa. Então, é isso que eu não acho que é legal. Porque eu estou corrigindo uma coisa e depois ele muda. Então é melhor Não, fazer mas você tudo de pode começar novo. do zero também. Teve aluno que É, preferiu começar do zero, fazer tudo de Isso. novo. Falei, professor, não quero perder aquilo que eu já fiz. Posso fazer outro? À então, vontade. porque Mas acho que tem é alguns melhor alunos, começar do zero. não, professor, pode fazer daqui para frente? Pode também. Porque é também o desafio, né? Quando ele faz aquele primeiro link, aí ele continua o desafio no link, a hora que você vai abrir é a mesma coisa. Então não dá para ver os dois ao mesmo tempo. É por isso que eu estou falando, acho que é melhor você começar tudo de novo, porque o link ele dá o mesmo. A mudança que você faz muda todos os links. Sim. É só entendendo melhor a sua questão, eu acho que é melhor fazer igual o professor Rogério falou, tá? Ou você começa um novo projeto, ou você gera o link e trabalha nele novamente. O que que eu fiz aqui agora? Eu peguei a programação passada, eu só complementei, tá? Então eu sei a mudança que foi feita nela ali. Caso eu queira fazer algo diferente, eu vou começar do zero. Aí eu vou ter que dar uma olhadinha ali na programação, porque tem um passo a passo. Às vezes a gente até lembra de cabeça, mas tem às vezes alguma informação que a gente esqueça de colocar e aí não vai funcionar a programação, tá? Mas eu acredito que a informação do professor Rogério, e assim, ninguém melhor como vocês aí para estar, talvez, trabalhando essa questão de o que é melhor para a sua sala. Aí eu acho que vocês podem compartilhar também essa experiência, professores. Perfeito. E aí, vocês querem compartilhar mais alguma coisa, alguma dúvida sobre alguma coisa que ficou? Eu acho que a aula hoje ela foi um pouquinho diferente, que tinha muito termo técnico, mas eu acho que o principal ali na programação, que é o que mais
vale para nós. Professora, pode falar, professora Andréia. Cadê? É que a minha internet é meio lenta aqui. Mas só, Tudo assim, bem. o que a gente faz na aula, eu peço para eles fazerem, já mandar o link, eu já corrijo na aula, entendeu? Aí, de repente, adianta tudo, né? E aí, na próxima aula mesmo, se eles usarem o mesmo link, eu já sei que eles já ficaram com uma nota ali na aula passada. É isso que eu faço. Aí, muito bem. Mais um compartilhamento. Acho que nada melhor do que as experiências, né? E também tem o professor Renato também, que ele falou assim que qualquer dúvida quanto ao material, de como trabalhar, exemplificando aí as dúvidas de vocês, ele também pode estar tirando as dúvidas, tá? Mas eu acredito que os professores aqui compartilhou as experiências, aí fica muito mais enriquecedor, né, o nosso trabalho no dia a dia, tá? E aí eu também vou aprendendo com vocês essas questões, porque a gente não tem essa questão do link, do estudante, a gente só tem o material e a gente trabalha com vocês. Aí eu vou pegando as dúvidas e vou discutindo com vocês. Professora Andréia, por favor. Eu só queria perguntar, na verdade, para os professores, Sim. o que a gente faz com o aluno que faltou? Por exemplo, eu já vou dar a aula que vem, eu já dei essa aula do Dó, Ré, Mi, Fá, aula passada, mas teve aluno que faltou. E aí eu repito com ele, eu peço para o aluno ajudar ele, e aí a linha de todo mundo junto, vocês fazem como? Olha, eu vou te falar o que eu faço aqui. Outro professor que também trabalha com o Microbit, a gente trabalha com a ferramenta mural do CMSP Web. E o que a gente faz? Dentro do material dos slides, tem o link do canal do YouTube. Você vai entrar nesse canal do YouTube e procurar a aula que você está dando. Eu disponibilizo esse link lá no mural para o meu aluno estar verificando caso ele falte, mas, ou dependendo, eu faço ou um PDF, que eu colo o PDF lá para ele ver os blocos de programação e ele conseguir analisar ou pelo vídeo ou visualmente no PDF, ou eu simplesmente uso a ferramenta recortar do computador e colo em imagem. Se for um programa pequeno, dá para colocar imagem. Por exemplo, esse que era maior, que tinha 4 blocos de notas musicais, eu tive que fazer em PDF, porque senão às vezes iam ficar muito pequenas. Eles não conseguiam identificar qual nota que eles iam usar. Então eu tive que fazer em PDF. E colo tudo no mural. Então o aluno faltou, ele já sabe. Professor, tarefa, ó, olha no mural, olha no mural. Então ele já sabe, ó, só não vai fazer tarefa quem não quer. Já sabe, olha no mural, vai lá que você não perde nada. Alguma coisa, dúvida assim, de nota musical que eles não estão conseguindo. Às vezes o F e o E ficou muito pequeno, ficou muito parecido com o outro. Eles, ó, professor, tal. Aí você tira as dúvidas. Mas pelo link que eu coloco também do YouTube, eles conseguem entrar na aula, assistir o vídeo e fazer a programação. Eu uso muito essa ferramenta Legal, do professor. mural do CMSP Web. Obrigada pela dica. Bom, é isso aí. Eu acho que todos nós temos que compartilhar essas experiências aí perante essas dúvidas. E o que eu queria deixar para vocês também é um exemplo. Às vezes pegar alguma música mesmo, de conhecimento que vocês gostem, de preferência. Tem algumas músicas, talvez internacionais, que elas são mais fáceis de vocês entenderem a questão da nota musical, tá? Aquela sequência. Essas músicas mais orquestradas, geralmente, elas trabalham com as notas mais quebradas, tá? Igual aparece aqui, de 4 batidas, 2 batidas, ou uma batida, ou uma meia batida, que ali, às vezes, tá? É um pouco mais difícil, mas é onde a gente consegue enxergar ou ouvir melhor, tá? Essas questões das notas quebradas, tá? Essas músicas mais padrões, assim, sabe, internacionais, tem uma batida mais seguida, não é muito quebrada a música. Então, por exemplo, uma frase musical com 8 batidas, aí na sequência uma frase musical com 8 batidas, depois com 4, aí volta de novo 8, 8, é um pouco mais fácil de entender. Tá? Mas é legal, de repente, explorar isso com estudantes. Se vocês tiverem estudantes também que trabalham com música também, vai ficar muito mais fácil, que ele vai poder compartilhar com vocês também. Tá? Isso é só uma dica, certo? E aí, pessoal, então nós vamos finalizando aqui nossa reunião. Eu espero que todos tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Nós temos aqui também o nosso e-mail. Esse e-mail é robótica, modelagem, rp@gmail.com. Então, qualquer dúvida relacionada a essa aula, ou qualquer alguma aula que já foi feita, por favor, nos procure. Quiser também trazer os seus estudantes para cá, quiser vir fazer alguma trilha, alguma formação, podem contar conosco aqui e venham aqui nos visitar também, tá certo? Então, esperamos que todos tenham gostado. Por favor, professora Jaqueline, pode falar. Fabiano, o que é preciso Sim. mesmo para levar eles aí? Como que eu tenho que fazer? Então, você pode estar ou fazendo o agendamento no site aqui do CIELP,
tá? Pela SEDUC, ou você pode entrar em contato aqui com o nosso coordenador, que é o Pedro Paulo, tá? Depois, se quiser, você me manda uma mensagem que eu te passo o telefone dele. Tem o professor Renato também, que ele pode também estar intermediando. Então, o professor André já trouxe também, né? Professor André, você entrou em contato com o professor ou foi pelo site? Eu agendei pela sede primeiro, né? E aí Isso. conversei com o Pedro Paulo para alinhar. Aí deu tudo certo. E pedi o ônibus pela RP Mob, né? Agendar bem antes o pessoal de Ribeirão. Isso aí. A professora veio aqui, ela já veio 2 vezes esse ano, eu atendi os Foi. estudantes dela. E então, assim, Tem será um maior quantidade de prazer. aluno, não? Não. Uma A sala gente, dá. a Lá gente geralmente, por exemplo, se tiver mais que, um exemplo, a sala geralmente atende 20 estudantes. Se tiver mais, a gente divide a sala. 2 salas atendem e faz a mesma atividade. Então, aí dá para conhecer aqui, conhecer de repente outros espaços também. Mas a robótica, como é de interesse comum de vocês, a gente está aqui para auxiliar. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês. Todos tenham uma boa tarde. Bom restinho de trabalho aí. E nós esperamos nos encontrar na próxima orientação técnica. Tá certo? Muito obrigado. Fica com Deus, todos vocês. Um abraço.